Maravilha. Eu tenho uma palavra de bênção ao seu coração nessa noite. Eu tenho uma palavra da parte de Deus que vai trazer direcionamento para a sua vida. E eu tenho certeza que no final deste culto você vai falar assim: ainda bem que eu vim. Olha, hoje é o quarto culto que nós celebramos aqui na igreja. Teve o culto das 10, graças a Deus estava bem cheio, mais de 700 pessoas. Aí teve o culto dos legendários às 14 horas, né? Os legendários sendo recebidos. Mais de 1.500 pessoas, com gente lá fora, gente no hall, gente na rua, gente aqui dentro. Teve o culto das 17 e agora o nosso culto das 19h30. E o mais importante disso tudo, e o que mais alegra o meu coração, é ver como que as pessoas de várias idades, de vários cantos, continuam com sede por Jesus, querendo conhecer mais dele. Quem crê na vida eterna? Às vezes a gente vive tanto o nosso dia a dia aqui na terra que esquece da vida eterna. Mas se tem uma coisa que a gente não pode tirar da nossa mente, do nosso coração, é que um dia isso aqui vai acabar para nós. Na verdade, um dia acaba. Para quem é salvo, felizmente acaba. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é verdade? E para quem infelizmente não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, o autor e consumador da sua alma, pela Bíblia a gente sabe que essa pessoa vai ser condenada. Eu prefiro crer que existe vida eterna. Eu prefiro crer que nosso tempo aqui é uma oportunidade. Como que eu enxergo isso aqui? Uma oportunidade que Deus está nos dando. Primeiro, de desfrutar desse mundão aqui, não um mundão no sentido pejorativo, espiritual. Falo do planeta Terra. E Deus está nos dando uma oportunidade de fazermos de forma certa, coerente, justa, íntegra, deixar um legado, deixar uma história, deixar uma família, deixar bons frutos, deixar um mundo melhor, um Belo Horizonte melhor, não é verdade? Cabe a cada um de nós, irmão. E eu tenho certeza que com essa mensagem de hoje você vai ser aperfeiçoado um pouquinho mais para viver as promessas de Deus. Nós estamos numa série que nós estamos falando da vida sentimental. Tá aí os pilares de qualquer relacionamento saudável. Eu coloquei de qualquer relacionamento porque alguém pensa assim: pastor, mas eu não estou nem namorando. Você não vai namorar, não? Importante a gente definir isso. Pastor, mas eu sou casado há muitos anos. Seu casamento é perfeito? Tá bom. De qualquer forma, você tem filho, não tem? Ou amigo. Por isso que eu coloquei relacionamento no plural. Mas vou falar muito de casamento hoje, muito de marido e mulher. Semana passada eu falei de pais e filhos, não foi isso? Essa relação maternal, paternal, essa relação família. E hoje eu quero me ater mais a esse assunto, casamento. Se você puder abrir comigo em Gênesis capítulo 2, o versículo de número 18. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja. Quero cumprimentar meus irmãos que estão pelo YouTube, pelo Instagram, você que nos acompanha de forma remota aí da sua casa, do seu trabalho. É impressionante a quantidade de pessoas que me aborda, que começaram a conhecer a igreja, começaram a me assistir, a ouvir a minha pregação, a mensagem dessa igreja, desse ministério, pela internet. Alguns são de muito longe, infelizmente não podem vir a Belo Horizonte, por isso que nós iremos até eles. Diga amém, diga aleluia. Mas é impressionante o quanto que eles, pouco a pouco, vão se familiarizando com essa linguagem nossa de pregar o evangelho, e passam a vir aqui na igreja, passam a congregar aqui na igreja, apaixonam por Jesus. Então eu louvo a Deus pela internet, eu louvo a Deus pela equipe de transmissão, pela equipe que trata o áudio, que nos ajuda a levar essa mensagem de esperança cada vez mais longe. Gênesis 2, o versículo 18.
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o seu nome. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu. Eu imagino Adão olhando para o cachorro. Você tem cara de cachorro. Foi a primeira vez que um cachorro foi chamado de cachorro. Eu imagino o Adão olhando para a galinha. Ela lá, pá, 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 pá. Ele olhou para ela e pensou: você é uma galinha. E está aí até hoje. É porque tudo que Deus te dá autoridade de batizar, é porque Ele está te dando autoridade para ter voz sobre essas coisas. Tudo que Deus te dá autoridade para que você inicie, é porque Deus está te dando autoridade para ter voz enquanto essa coisa existir. Depois eu falo disso. E todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Esse sono profundo pode chamá-lo de anestesia geral do céu. Sim ou não? Sim ou não? Passa por uma cirurgia, depois ele despertou. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta, ele quis dizer assim, até que enfim, afinal, é osso do meu osso, ou osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24 eu termino. Por isso, aí agora vem um mandamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e de nada se envergonhavam. Não é bom que o homem esteja só. A maior arma do diabo, o maior projeto de Satanás, é fazer você se decepcionar com pessoas, amigos, parentes, namorado, noivo, marido, pastor. Porque o diabo sabe que na minha formação e na sua formação, a nossa biologia, existe uma necessidade em qualquer ser humano de convívio social. Tanto é que quando a polícia ou um policial penal, famoso carcereiro, quer torturar um preso, às vezes nem bate. Como que se tortura um preso? Tira ele da cela comum e coloca ele num lugarzinho chamado solitária. É perturbador você não ter com quem conversar, desabafar, interagir, trocar informações, energia, brincar, divertir. Tenta imaginar o quanto que a sua mente ficaria agitada se você ficasse com você mesmo a vida toda. Quantas coisas não passariam na sua cabeça o dia inteiro? Você não tem ninguém, você só tem você. Então o diabo frustra as nossas relações para que a gente cada vez se isole. Você pode perceber que toda pessoa depressiva, na maioria das vezes, ela vai dizer assim: eu não tenho amigo, eu não confio em ninguém, minha mãe me machucou, meu marido me machucou. E aí ela se fecha, ela até está aqui, mas o coração dela não convive com ninguém.
A mente dela não quer se abrir a conversar com pessoas novas. Ela não faz questão de fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. Ela está adoecida. Daqui a pouco ela está depressiva. E o futuro de uma depressão pode se tornar um suicídio. As relações interpessoais é o maior segredo para quem quer viver bem e prosperar na face da terra. Não, pastor, hoje tem inteligência artificial. Pastor, hoje tem tecnologia. Pastor, hoje tem computador, tem internet. Deixa eu te explicar alguma coisa. Esse teclado, esse computador, está tudo ligado aqui. Isso aqui nós chamamos de tecnologia, sim ou não? Às vezes tem um programa aqui facilitando, fazendo qualquer coisa. Mas ainda tem um homem. Pode ter alguém operando o telão lá atrás, lançando tudo que a gente está vivendo aqui para o YouTube. Mas por trás desse computador tem uma pessoa. E que de alguma forma eu, pastor, preciso relacionar com ela, para que ela tenha motivação de estar ali, ainda que ela seja talvez assalariada. Então não existe o homem se fechar no seu mundo. Pessoas que não se comunicam. O Chacrinha já dizia. Como é que o Chacrinha dizia? Quem não se comunica, se estrubica. Fui longe? Anos 80? Meu Jesus, aonde que eu fui parar? É a cabeça da gente. Entenda que a falta de diálogo, de comunicação, de convívio, adoece. Segundo, empobrece. Porque se a pessoa não sabe se relacionar, ela não sabe vender. Sim ou não? Se a pessoa não sabe se relacionar, ela não sabe chegar ao final de um contrato. Ela não sabe despedir alguém quando precisa despedir. Ela fica presa e amarrada em pessoas que ela já tinha que ter liberado. Isso tudo eu estou falando de relacionamento. Uma venda, um contrato, uma empresa, uma igreja, um ministério, tudo é reflexo dos nossos relacionamentos. A sua família faz parte disso. Só que existe o pilar máximo disso. Vamos falar que aqui nós temos um pilar. Está vendo esse pilar aqui? Isso é um pilar. Ali tem outro pilar, aqui tem outro pilar. Percebe que para sustentar toda uma estrutura, poucos pilares são suficientes. Mas eles precisam ser sólidos, fortes, bem resolvidos. No pilar não se mexe. Se mexe muita coisa, mas pilar não se mexe. Tanto é que aqui tinha uma parede que ela ia de canto a canto. Isso aqui é uma segunda loja. Aqui são 2 aluguéis. Dessa pilastra para trás era a primeira loja, da pilastra para cá uma segunda loja. Quando eu fui negociar o imóvel, conversei com o engenheiro que construiu o prédio da EPO. Ele me mostrou a planta, ele veio pessoalmente e falou assim: aqui você pode cortar. E marcou para mim, pode cortar à vontade. Tanto é que em um mês eu fiz a obra. Mas ele disse: no pilar não encosta. Então as pessoas estão negligenciando pilares fundamentais para ela ter sucesso financeiro, emocional, que é a família, o casamento. Aí Deus vem: não é bom que o homem esteja? Primeira coisa, você não deve ser eunuco. Pastor Pedro, o que é eunuco? O eunuco, tem 3 tipos de eunuco. De manhã eu falei, mas só falei do primeiro. Engraçado que o povo não prestou atenção, eu não falei os outros 2, mas falei do que precisava. O eunuco é alguém que não tem apetite sexual. Ele é assexuado. Em outras palavras, ele não tem tesão. Ele não tem necessidade do sexo. É alguém que vive só. Alguns eunucos nascem eunucos. Outros, por causa da profissão que escolheram, tiveram que ser feitos eunucos. E outros, porque resolveram fazer um voto de castidade, se fizeram eunucos. Vou te dar um exemplo. Potifar, patrão de José antes do faraó, para quem não sabe, ele era eunuco de faraó.
Porque para você trabalhar para um homem da envergadura do faraó cheio de mulher, ciumento, possessivo, controlador, narcisista. O cara, faraó já é narcisista ao máximo. Então, um semideus, filho de homem com Deus. É umas loucuras que eles inventavam e o povo acreditava. Então presta atenção. Esse eunuco, ele não podia tocar na esposa de ninguém, na mulher de ninguém. Então um homem castrado não corria risco. Literalmente, irmão, castrava. Agora, o José, em contrapartida, não era eunuco. Ele era hebreu, bonito, saudável, próspero. Ainda bem que esse José temia a Deus, que senão ia ser um problema na casa de Potifar. Porque você vê, a ausência de Potifar aumentou o nível de tentação daquela mulher. Não assusta que eu vou te falar. Eu não defendo traição. Traição é traição. Não está feliz? Não está satisfeito? Eu também não sou a favor do divórcio. Mas existem muitos caminhos em vez do adultério. Agora presta atenção. Eu também não posso negligenciar o que leva ao adultério. E a gente precisa se preparar para que isso não aconteça. Por mais que você acredite que a pessoa tem caráter, por mais que você confie no seu caráter e na sua índole, a gente não pode viver brincando com os nossos desejos. Somos homens, testosterona, libido, sim ou não? Então, você pode ver que por causa do Potifar ser eunuco, ele era ausente sexualmente dentro de casa. Ele não dava assistência para a moça. O José está lá todo dia, suando testosterona. A mulher ficava assim, Zezinho, viajando no Zezinho. Essa mulher arranca a roupa na frente do Zezinho, tenta agarrar ele. Só que ele, diferente da nossa geração, ele fazia o quê? Ele temia a Deus. E ele respeitava o patrão dele, que mudou a vida dele e deu tudo para ele. Porque o Potifar, quando confiou em José, olha para você ver o nível de moral que José recebeu. O Potifar combinou com José: você vai ter acesso a tudo meu entrega na sua mão. Só tem uma coisa que eu te peço que você não toca: na minha esposa. Então quando essa mulher vem agarrar José, José fala agora assim: minha filha, você está louca? Você acha que eu ia desonrar o meu patrão, que mudou minha vida, que me abençoou, que mudou minha sorte? E você acha que eu ia pecar contra meu Deus? Então ele resiste ao mal. Quem está aí, diga amém. Ele resiste àquela tentação. Mas eu preciso te lembrar que não é todo dia que nasce um José. Não é todo dia que nasce um homem de Deus desse. Então, as igrejas não querem falar dessa área. Aí fica tudo incubado, vou falar assim, tudo enrustido. Quando vai ver, está cheio de escândalo dentro da igreja, está cheio de problema imoral dentro da igreja. Mas vai falar desse assunto: nossa, que desnecessário. Nossa, que linguagem é essa? Que assuntos é esse do pastor Pedro? Eu prefiro falar e corrigir a nossa rota, e guardar seu casamento, guardar sua família, te proteger do mal, do que ficar aqui com tanto de palavrinha repetida e a sua vida está toda bagunçada e o diabo batendo na sua cara. Então toma cuidado. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, essa falta de apetite sexual. Olha para você ver o que Paulo vai dizer. Só que ele era muito fino, né? Polido. Não era o Pedro Daniel, era Paulo. Olha o que esse Paulo vai dizer. Vai orar, vai fazer um voto, um propósito de oração, o casal, não fique muito tempo. Está escrito: para que não seja tentado pelo diabo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque tem muito crente espiritualizando demais e deixando de namorar, se envolvendo demais com coisa de igreja e deixando de namorar.
eu vou aplicar aqui na rotina do voluntariado, na rotina de célula, rotina de culto, e está esquecendo de algo muito importante para sua casa. Vai namorar. Gostou? Gostaram? E você ainda tem a bênção do pastor. Eu estou pregando nesse momento para casados. Ok, igreja? Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua... Lidiane, vai calmando, minha filha. É fase de aprendizado. Aprendizado. É um curso sexual. Não é bom que você esteja só. Não é bom. Precisamos uns dos outros. Assim como ferro afia ferro, um homem aperfeiçoa o outro homem. São as relações que vão te amadurecer. Sabe aquela pessoa insuportável, que por algum motivo você tem que conviver com ela? Ela é como se fosse um esmeril da sua vida. Ela é a lixa de Jeová do seu caráter. Porque a sua vontade é assim: ô Satã, oi, Satã não, desculpa, bênção. A vontade é perder a linha, tem hora. É ou não é? E aí você fica: Deus, me dá paciência. Eu sou o pastor dela. É meu marido. É minha esposa. Não é verdade? Por isso, eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora, quando foi traduzida para a nossa língua portuguesa, se colocasse do jeitinho que é o original, ficaria um pouco fora assim da nossa compreensão, da nossa cultura. Então preferiram colocar auxiliadora, mas o termo original é opositora. Como assim, pastor? Deus fez uma opositora para Adão, sim, só que tem um acréscimo, uma opositora idônea. Porque uma coisa é uma oposição política, que vai te denegrir, te difamar, te expor, vasculhar sua vida para gerar algum escândalo. Uma coisa é uma oposição comercial, porque tem interesses sobre o mesmo público, sobre o mesmo cliente, e agora nós vamos brigar comercialmente por esse público. Outra coisa é o que a Bíblia está dizendo, que é uma oposição idônea. Como assim oposição idônea? Toda mulher já vem, o chip já vem instalado. Meu filho, a mulher que não se opõe a você, ela não está cumprindo o papel que Deus mandou. Se a sua mulher não pegar no seu pé, tem um negócio errando aí, eu vou parar aqui. Quem aceita tudo, concorda com tudo e só elogia, não costuma ser a esposa. Não enverga não. A opositora idônea. A mulher vê que o cara está mais gordinho, nós não temos esse direito, mas as mulheres têm. Ela fala: por que você não vai na academia? Quando ela não fala assim: te matriculei na academia. Você não percebeu que ela está vindo com os mamãozinhos picados para o seu lado? A gente está levando assim na brincadeira, porque o negócio agora vai esquentar. Meu amigo, o que vai fazer você crescer na vida é a oposição da sua esposa. Só que ela é idônea, ela está fazendo isso para te proteger, para te impulsionar, para te resguardar, porque ela quer o seu melhor. Talvez ela possa exagerar na forma que fala, talvez ela pode ter sido em algum momento infeliz nas suas colocações, mas a gente precisa entender que a motivação de uma mulher, quando ela está pegando no pé do homem, é porque ela quer o sucesso daquele homem. Ela quer ver aquele homem voando, arrebentando, crescendo na vida, prosperando. Para de enxergar a sua esposa como a sua adversária, porque ela é a sua melhor amiga.
Para de olhar para sua esposa como se fosse a sua rival. Ela não é sua rival, ela é sua aliada. É seu fechamento, é quem está contigo todo dia na batalha, é quem acreditou em você quando nem sua família direita acreditava. Essa aí que é sua esposa, é sua companheira de vida. Olha com carinho até para as implicâncias. Deus deu esse dom à mulher. Daqui a pouco eu pego ela, calma. Daqui a pouco é nós. Eu brinco, mas é uma verdade. O pastor é o profeta da igreja, sim ou não? E quem é um profeta na vida do pastor? E quem é um profeta na vida do pastor? Esposa tem coragem de falar o que macho nenhum fala. Esposa tem um jeitinho de confrontar que os funcionários não falam. Esposa tem uma forma direta que nenhum amigo consegue. E os homens sábios e inteligentes veem isso com bons olhos. A mulher sábia, ela edifica o seu, a tola com as suas próprias mãos. Abigail, para quem não sabe, foi esposa de Davi. É o nome da minha avó, falecida Abigail. Quem sabia que Abigail está na Bíblia? Ela foi esposa de Davi, mas antes de ser esposa de Davi, ela foi esposa de um homem, um fazendeiro. Esse Davi também, meu Deus, deixa para lá esse trem. Mas dessa vez não foi traição não, é porque o marido da mulher morreu. Agora, olha como é que Deus era na vida de Davi também. Eu fico pensando nessas coisas, não é essa mensagem não, mas eu fico impressionado como é que Deus gostava de Davi. Porque Davi foi passar numa fazenda com seus soldados, com seus guerreiros. O fazendeiro lá encrespou com ele, arrumou problema com ele e não deixou. Davi, um homem de honra e de respeito, não passou. Só que nós estamos falando do Davi, irmão. E a mulher Abigail viu, nosso Deus, é um guerreiro Davi, isso mata para ver o tombo. E o marido dela querendo arrumar confusão com Davi. Vai passar aqui não, pode tirar esse jumento daqui, esse cavalo daqui, tira esses homens tudo aqui, arrumando confusão. Aí a Abigail intervém, a mulher chega, conversa com o Davi, porque Davi já falou assim, ó, eu vou matar esse homem hoje. Aí vem a Abigail e intervém na história, calma Davi. Por causa da intercessão da Abigail, é que Davi não matou aquele fazendeiro. Agora presta atenção, passou pouco tempo, o que aconteceu com o fazendeiro? Deus matou ele. Aí Davi, morreu? Aquela mulher sábia, aquela mulher que um dia me acalmou, aquela mulher que teve acesso a um diálogo comigo e tirou a minha ira, vou casar com essa mulher. Foi lá e casou com a Abigail. Então glória aí, igreja. Porque ele percebeu uma característica nela: sabedoria para administrar as crises que ele mesmo criava. Aleluia. Quem está pegando? Havendo pois o Senhor formado todos os animais. Quem foi? Agora veja, Deus vai tirar a Eva, que não era Eva, era varoa. Tira da costela de Adão, tira do lado. Mas na verdade, Deus, quando criou Adão, já tinha criado a mulher. Se você ler todos os textos, está escrito assim, ó, homem e mulher os criou no dia em que tudo foi criado. A mulher ainda estava escondida, ela era um protótipo, mas ela já estava escondida onde? Dentro de Adão. Vocês estão aí ou não? Presta atenção. Deus agora faz a cirurgia espiritual em Adão e tira uma costela, e dessa costela termina a obra completando em uma mulher, porque a matéria-prima para fazer o homem foi barro, mas a matéria-prima para terminar a obra da mulher foi costela. Agora veja, quando ela vem e ele vê ela, que ele acorda da cirurgia,
Ele fala: agora sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porque até então, o Adão vivia como? Todo dia lá por volta de 17 horas, ele via assim um cavalo e a égua indo encostando assim pro canto. O boi e a vaquinha já ia assim, entendeu? Se ajeitando. É igual o Judá e a Zazá lá em casa. É casalzinho, deita junto. A Zaira dá umas lambidinhas no Judá. É o mundo animal. Mas o Adão ficava assim: e eu? Posso falar um negócio para você ficar escandalizado? Fala assim: fala. Eu sei que vai pesar o que eu vou te falar, mas eu vou falar assim mesmo. Nem Deus completava o homem. Deus é espírito, e a relação de Deus comigo e com você é uma. Mas Deus, o Criador, entendia: o homem precisa além do espírito. Se foi Deus que disse: não é bom que o homem esteja só, Deus entendia que nessa linguagem terrena, Adão estava só. Mas a Bíblia vai dizer que Deus descia no Éden todos os dias, sim ou não? Então eu estou te mostrando que a sua relação com Deus é uma, com a sua esposa é outra. Então você que é crente, que fica: não, eu vou me guardar para o Senhor, você vai ficar igual a Sara Shiva. Você conhece a Sara Shiva? Ela se guardou tanto que ninguém acha. Vai repreendendo. Ela se escondeu tanto, ela se guardou tanto, que está difícil de achar. Olha para mim aqui. O mesmo poder que a mulher tinha de ser auxiliadora, se ela for tola, ela destrói. Porque a Eva foi tola. Quem lembra? Quem lembra? A serpente observou que ela tinha um poder sobre o homem. Vocês mulheres receberam um dom de persuasão. Não use ele para manipulação. É um dom que está na mulher. Eu, por exemplo, se fosse da inteligência do governo, se eu fosse, por exemplo, assim, um delegado da Polícia Federal, eu contratava as detetives, tudo mulher. Meu amigo, deixa eu falar pro varão aqui. Se você não sabe, a sua esposa tem um olho aqui, ó. Ela tem vários olhos espalhados. Elas olham pelo espelho, olham pelo reflexo, sentem. Então cuidado com esses olhos gospel. Sabe aquele versículo: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra? É quase os olhos da sua mulher está... Faltou pouco. E você está achando que ela não está vendo. Respeita a sua mulher. Eu quero ver o dia que ela começar a olhar para os homens. Você vai ficar possesso. Você vai ficar atribulado. Então se respeitem. E mulher, não use o dom que Deus te deu. Porque quando a Eva cai, quando a mulher cai e vira Eva, ela perdeu esse dom. Quer ver um negócio? Olha o que está escrito. Vamos lá na maldição, capítulo 3. A maldição da mulher, versículo 16. Posso ler? E a mulher disse: Deus vai amaldiçoar a mulher agora, porque ela caiu, porque ela usou errado o dom que ela tinha, sim ou não? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará a luz aos filhos. A maioria da igreja, dos pastores, só prega esse versículo. A maioria das mulheres só sabem esse versículo. Mas a parte B do versículo, para mim, ela é mais forte do que a parte A. Porque olha que maldição perigosa. O teu desejo será para o teu, e ele te governar? Então espera aí. O seu desejo ser para o seu marido e ele te governar é uma maldição? É. Porque não era assim. Nunca foi assim. No plano de Deus, homem e mulher eram iguais. Vou falar de novo.
No plano de Deus, homem e mulher eram. Se a gente entendesse que em Jesus as maldições já foram quebradas, e você, mulher, tem direitos espirituais do mesmo nível do que o seu marido, você reivindicaria a vida da mulher antes da queda, sim ou não? Nem precisava do feminismo, era só ter revelação. Porque no dia que eu recebi essa revelação, eu comecei a tratar a Kelly de forma igual. Para quem não sabe, a Kelly recebe o mesmo salário, cai na conta dela, ela faz o que quer, a gente paga as contas, sobrou é dela, sobrou é meu. Aqui na igreja ela tem o mesmo nível de autoridade. Se a Kelly der uma ordem, eu discuto com ela, mas eu não discuto com os obreiros, eu não discuto com os pastores. Porque se ela falar, ou o Pedro falar, está falado. Eu nunca tratei a Kelly como alguém inferior, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que se não fosse ela na minha vida, isso que nem existia. Tem muito homem que tem uma mulher sábia, e ele mal sabe que é por causa dela que ele prosperou. Quem está pegando? Quem está pegando? Faz sentido o que eu estou falando até agora ou não? Então, voltando lá no 2, no Gênesis 2, olha que coisa interessante, olha que coisa poderosa, esse Deus, os planos dele. Ele vai dizer assim, ó: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a varou por conta do varão foi tomada. Vai comigo em Gênesis 5, te mostrar um negócio que você vai ficar assustado. Eles eram uma só carne, sim ou não? Eles eram uma só carne, sim ou não? Posso falar mais uma coisa? Fala assim, fala. Eles tinham o mesmo nome. O mesmo nome. Deus, quando falava com Adão, aquele Adão ali, antes da queda, se você jogar agora no ChatGPT, pode jogar agora no seu Google, faz-me um favor. O Adão antes da queda não chama Adão, homem tirado da terra. O Adão antes da queda é humanidade. Isso que muda tudo. Porque Deus, quando chamava a mulher, ou Deus, quando chamava o homem, chamava a mesma pessoa. Os dois olhavam. Deus se revelava automaticamente para os dois. Eles eram uma só carne. Eu vou tentar explicar assim numa linguagem bem... é o mais perto que eu vou conseguir. Sabe o irmão siamês? Sabe os irmãos siameses? Para saber o que é um irmão siamês? Irmão que nasce colado no outro. Nunca viu, não? Tem alguns casos que dá para descolar, sim ou não? Tem cirurgias que descolam eles, e eles vão ter a vida independente. Para mim, Adão e Eva era isso. Deus foi lá e fez uma cirurgia e descolou. Mas os dois tiveram uma vida em um só corpo. Volta ao versículo aí. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus continua. Homem e mulher os abençoou e lhes chamou. O tempo todo está falando no plural, sim ou não? Lê lá o português, irmão. Esse aqui eu aprendi até a 5ª série. Lhes chamou pelo nome. Como é que era o nome do homem e da mulher? Lê lá. No dia em que foram, só tem um nome ali, Homem e mulher os criou. No dia em que foram criados, Deus um nome. Deus o pôs um nome: Adão. Passa aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha para mim agora. Quando ele cai, continua Adão. Essa que é a confusão de língua, por não conhecermos o original. Só que agora esse Adam, agora é Adam, significa aquele que foi tirado da terra. Adão. Presta atenção aqui. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que na sua casa não tem que ter quem é maior. Não é o plano de Deus. Quem é o melhor? Quem é o mais poderoso? Eu sei que nós na igreja apresentemos, e em certa parte eu concordo, sobre a submissão. Sim ou não? Sim ou não? Mas no fundo, a submissão só veio a existir depois da queda. No plano original não precisava discutir. Os dois pensavam igual e chegavam muito rápido à mesma conclusão.
O seu casamento tem que amadurecer e tem que ser curado a tal ponto que vocês vão praticamente pensar igual. Casal mais muitos e muitos anos vai entender o que eu falo. Eu falo com aquela assim: estou pensando em falar isso e isso com fulano. Não é possível. Essa semana eu pensei em fazer isso, a mesma coisa. Falei isso com ela hoje. Não foi, amor? Falei assim: eu tenho que falar isso e isso com fulano. Assim, amor, essa semana eu pensei nisso. Quer ver? Para ficar mais fácil? Amor, estou com vontade de comer um hambúrguer. Já pedi. Acabei de pedir. É assim ou não é? Porque começa a sincronizar. Chama fusão. Eu chamo isso de fusão. O meu desejo é que você, como casal, viva uma fusão tão violenta que vocês vão chegar em acordos muito rápido. E quanto mais rápido você chega no acordo, menos você se desgasta, menos você se estressa, menos tempo você... Irmão, não tem coisa pior do que perder o tempo discutindo. Mas se for necessário, para o bem do casal, faça. Porque é melhor discutir 2, 3, 4 horas conversando, dialogando, do que ter uma vida destruída de fachada e de mentira. E quando se assustar, já não tem mais o que fazer. Deixa eu avançar para o fim. Então eles eram uma só carne. Agora que aqui para mim tem 2 conselhos e eu termino. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só. Esse uma só carne aqui, deixa eu falar assim, isso aqui mudou meu casamento. Isso aqui mudou minha vida com a Kelly. Por quê? Porque quando eu casei, eu saí de casa com 14 anos. Só voltei para casa dos meus pais aos 21. Então durante 7 anos ninguém tinha horário, ordem, o que eu ia comer, que roupa eu ia usar, aonde eu ia visitar. Não tinha. Por mais que eu tinha uma boa educação, você ficar 7 anos morando em inúmeros lugares sem o convívio do pai e da mãe, você começa a se tornar independente muito cedo e tomar suas próprias decisões. Isso é um perigo, porque eu ainda não tinha capacidade, eu não tinha o meu cérebro formado para entender o universo, a complexidade dessa vida. E aí eu fiz péssimas escolhas e eu esqueci o que eu ia falar. Eu viajei aqui. Essa descida aqui me atrapalhou. Tomar uma água. Eu te dar o último conselho, né? Os últimos 2. Obrigado, Rafa, eu estava bem aí. Não, é que estou aqui. Aí, o que mudou o meu casamento com a Kelly? Porque eu era muito egoísta. E eu achava que não. Achava que era meu direito. Te contar um caso. Tem uma moça aqui da igreja que tem uns dias que ela está me chamando para ajudar a repartir os bens do divórcio. Aí eu perguntei assim: mas o juiz, você já conversou com ele? Que eu sou pastor, filha. Pastor, já a sentença já saiu e ele não acatou. Aí esses dias eu estava pensando nessa irmã, pensando assim: como é que eu vou ajudar essa irmã? Porque se o juiz não deu jeito, eu vou dar jeito? Fiquei pensando comigo, eu vou me envolver nesse tamanho de pepino. Eu nunca entrei na repartilha de bem de ninguém. Que coisa louca o ministério da gente. Eu estava pensando nela esses dias, pensando nessa história. Eu me lembrei de um dia que ela estava na porta da minha casa, estava eu e a pastora Kelly aconselhando ela antes dela casar. E ela foi enfática em dizer, ela bateu o pé e ela foi clara: eu não caso enquanto eu não tiver o meu dinheiro, o meu apartamento e as minhas coisas. E ele concordava com ela e pensava do mesmo jeito. Ela construiu a vida dela, ele construiu a vida dele, depois eles casam. O mal que eu temia me sobreveio. Olha que triste coincidência. Ela quis construir sozinha, e o que ela construiu sozinha agora está na mão dele. Antes tivesse construído juntos, porque pelo menos o prejuízo era só de 50%. Tem alguém pegando? Tem alguém pegando?
É isso que muitos estão fazendo. O meu dinheiro, a minha casa, o meu carro, o meu tempo. Não. O evangelho de Cristo não se conjuga no singular. O evangelho do Cristo se conjuga no plural. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela já é feita aí nos mais altos. O pão, Jesus está estabelecendo um padrão para as relações. Enquanto você for egoísta, você vai sobrecarregar alguém. Vai ter sempre um jugo desigual. O que é jugo desigual? É alguém que está sobrecarregado porque faz mais força do que o outro. Só que se alguém fizer mais força do que o outro, um ano talvez não perceba, porque aprendeu na igreja, eu tenho que honrar meu marido, e vai honrando, e vai honrando, e vai honrando. Só que daqui 20 anos, só que daqui 15 anos, não tem honra de igreja, de qualquer coisa, de pastor, que sustente você carregar o fardo sozinho ou sozinha a vida toda, enquanto o outro vive uma vida desleixada, irresponsável e irregular. Vai te matar. Então que sirva para os dois lados. A gente precisa trazer os dois para cá, ó. Muita gente tem admirado o meu casamento com a Kelly, elogiado nossa relação, mas eu estou te falando de tudo que eu tive que aceitar para viver o que eu estou vivendo hoje. Eu não era assim. Eu era explosivo, temperamental, teimoso, egoísta, egocêntrico, vaidoso, até eu entender que existia um ser humano ali e que o mundo não girava ao meu redor. É só assim que a gente vai conseguir tocar ao nosso redor de forma harmônica, de forma leve. Deixa eu te falar uma coisa, amigão ou amigona: o mundo não gira ao seu redor, não. Ninguém está nem aí para as suas necessidades. Cada um tem o seu corre. A mesma necessidade que você tem, eu tenho. O mesmo sonho que você tem, eu tenho. Os mesmos motivos que você tem, eu tenho. Sim ou não? Então para de achar que a sua dor é mais dor do que a do outro, e que o seu sonho é mais importante do que o outro. Porque todo mundo aqui, irmão, está buscando, na verdade, a maioria das vezes, as mesmas coisas. Então por que não nos ajudar, em vez de nós ficarmos disputando um com o outro? É assim que a gente cresce. É assim que sociedades são formadas. É assim que ecossistemas são formados. Uma coisa vai colaborando com a outra pelo todo, e todos juntos evoluem. Primeira coisa: para de ser egoísta. Uma só carne, uma só carne, uma só carne, um só sonho, uma só visão. Entre em diálogo, entre em concordância. É óbvio que por maturidade eu abro mão de algumas coisas para que ela tenha a individualidade dela. Sim ou não? É óbvio que a Kelly, por muitas vezes, porque sabe que eu gosto de jogar uma bola, jogar um futebol, comer um churrasco, ela me libera. Às vezes nem era dia de me liberar, mas me libera, porque ela sabe, é melhor ele estar feliz do que ele estar injuriado. É ou não é? É ou não é? Então ela vai, pra você não ficar doido. Não é assim? O combinado não sai caro. Só que assim, o negócio é tão sério. Vou te explicar um negócio que é tão sério. Você escandaliza de novo se quiser. A Bíblia vai dizer que o corpo dela não pertence a ela. O corpo dela pertence a mim. Só que a Bíblia também fala que o meu corpo não pertence a mim. O meu corpo pertence a ela. Se aquela falar assim: você não vai cortar o cabelo desse jeito, eu pego a foto do homem assim, bem bonito. Olha aqui, isso. Só que aí faz na gente. Quando faz na gente, você olha e fala assim: que é isso? Quantas vezes aquele quis fazer uma coisa e falou assim: não vai fazer não. Eu gosto de você do jeitinho que você está, não mexe. Foi ou não foi? Quando? Não vai fazer isso. Não mexe no que está bonito, não mexe. Cuidado. Vou parar aqui para não tocar no seu trauma. Vocês estão aí?
eles estavam nus e de nada. Eu não acredito, eu não acredito que essa nudez está falando de nudes. Eu não acredito que essa nudez está falando de andar pelado. Essa nudez está dizendo de transparência na relação. Sabe quando você vai ser feliz? Quando você poder fazer igual eu faço ali, ó, o meu celular lá no colo dela. Tá tudo aí, ó. Não preocupo com nada. Sabe por quê? Porque eu amadureci e sei o que eu tenho vivido diante de Cristo. Então não tem que me preocupar. A gente já passou por muitos processos de acordo para entender como conduzir cada situação que chega. Desde um pedido de socorro a uma mensagem aleatória. A gente vai amadurecendo e vai gerando confiança. Não tem como ser feliz a dois. Não tem como você ter relações maravilhosas se você não conhecer a pessoa profundamente. Tem gente que é misteriosa. Você já percebeu que tem gente que tem algumas áreas que ninguém entra? Tem portas fechadas. A Kelly, ela conhece o meu pior lado. Não foi depois de eu casar, não. Que depois de casa é. Que tem mulher que fala assim, a maioria das vezes chega no lugar: pastor, eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ele tinha feito isso, pastor. Do mesmo jeito, homem. Eu não imaginava que ela era assim. Porque vocês não se revelaram na sua nudez, na sua transparência. Porque vocês têm medo da rejeição, medo de não ser amado, medo de ficar sozinho. Deixa eu te falar uma coisa. É claro que tem coisa que você tem que segurar um pouquinho também, né, irmão? Para a pessoa falar assim, gente, é doido. Tem que ter. Para não assustar, assim, as coisas são progressivas. Deixa amar, entrega. Ama, entrega. Entendeu? É um processo. Mas eu digo que amor, Rafa, amor de verdade, não é quando a pessoa ama as suas virtudes, nem as suas qualidades. O amor é medido quando ela conhece o seu pior lado e ainda assim decide: fico do seu lado. Isso é amor. É isso que é amor. É você estar nu, não ter como esconder, e a pessoa fala assim: te amo. Uma pessoa que viu a sua nudez e continuou do seu lado, dê valor. Esse é o nível que Deus quer nos levar. Eles estavam nus e de nada se envergonhavam. Você não tem que ter vergonha de mais nada. Para de se culpar. Para de se martirizar. Para de se autoflagelar emocionalmente. Jesus já te livrou disso aí. Uma nova criatura já existe aí dentro. Eu falei isso para um amigo aqui esses dias para trás. Eu não acreditei que ele tinha recebido a mensagem. E lá no Legendário ele falou comigo assim: você me deu uma palavra e eu me apeguei a ela. Nós fomos fazer uma brincadeira com ele. Ele olhou para mim e falou assim: esse homem não existe mais não. Ele já morreu tem mais de um mês. Sai daqui acreditando que essa pessoa que você tinha vergonha já morreu, não existe mais. Mas você tem que acreditar de verdade que essa pessoa que você mesmo criou de você e vivia te martirizando, deixa eu te falar uma coisa: você não está lá mais. Você já aprendeu, você já amadureceu, você já entendeu que errou e que você não quer viver aquilo para a sua vida. Então você já não é mais aquela imagem, você já é uma outra imagem. A pior coisa que existe é a gente ter evoluído e não perceber que evoluímos. É a gente ter mudado e não ter percebido que a gente mudou. Porque a gente fica preso ao nosso antigo eu, sendo que está todo mundo olhando para nós sem querer saber do nosso passado. E a gente fica com os medos do passado, sem imaginar, sem acreditar que as pessoas não te enxergam mais como elas te enxergavam. Então, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família,
que você tire e extraia lições maravilhosas, que você não tenha mais do que se envergonhar, que a sua nudez não seja mais um problema, que você entenda que o egoísmo não vai te levar a nada, que o egocentrismo não vai te levar a nada, e que pessoas podem te ajudar a chegar muito mais rápido aonde você precisa e quer chegar. Eu declaro que você será uma bênção, e eu vou liberar uma bênção sobre a sua vida. Posso liberar uma bênção? Posso liberar uma bênção de verdade? Eu vou abrir o Salmo 128 e vai ficar como bênção, uma palavra profética para a sua vida. Eu vou ler ele em alto e bom som. Se você puder ficar de pé, eu já quero ler. Cadê o louvor? Me ajuda. Isso, Luanzinho. Eu quero liberar essa bênção. Faz assim com a sua mão. Bem-aventurado, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel, paz sobre Belo Horizonte, paz sobre o Brasil, paz sobre a sua casa. Nós vamos cantar essa canção e eu oro por você te abençoando. Pode ser assim? Então canta isso com todo o seu fôlego, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, pelo bem mais precioso que Deus te deu. Aleluia!